Volta a Brasília. Além da reunião com os ministros, hoje, Lula também conversou sobre a decisão da meta com o presidente da França, Emmanuel Macron. O repórter André Anelli de volta aqui com os detalhes. Como é que foi essa conversa? Bem-vindo, André. Sim, Tiago, a mudança de diretrizes da Meta sobre as postagens dos usuários foi o principal tema de uma conversa por telefone entre o presidente Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron. De acordo com uma nota divulgada aqui pelo Palácio do Planalto, os dois presidentes concordaram que liberdade de expressão não significa liberdade de espalhar mentiras, nem preconceitos e ofensas. O texto diz ainda que ambos consideraram positivo que Brasil e Europa sigam trabalhando juntos para impedir que a disseminação de fake news coloque em risco a soberania dos países, a democracia e os direitos fundamentais dos cidadãos. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele que está nesse momento na França, se reuniu com o ministro da Justiça também, só que lá da França, Gérald Darmanin, e a principal pauta do encontro também foi a união de esforços para o combate à desinformação, ainda no âmbito das novas decisões da Meta. De acordo com uma nota divulgada pelo governo federal, os ministros coincidiram quanto ao interesse de promover estratégias conjuntas e trocar experiências na defesa do Estado Democrático de Direito diante dos desafios na atualidade mundial. Portanto, duas manifestações entre Brasil e França, a primeira delas entre os dois presidentes e a segunda entre os dois ministros da Justiça. Os dois países, nesses casos, por meio das autoridades, concordando contra as decisões tomadas pela Meta a respeito do controle de informações de postagens. Tiago. Isso, então a conversa entre os presidentes, André Anelli continua acompanhando os desdobramentos dessa decisão da Big Tech. Até daqui a pouco. Dona Kramer, deixa eu perguntar o seguinte, o presidente Lula entra em contato com o presidente da França, outros presidentes estão se mobilizando em relação a essa decisão da Meta. Talvez um esforço internacional possa amenizar essa decisão. Claro que isso é de interesse dos Estados Unidos agora com o presidente Donald Trump, mas de qualquer forma, será que essa pressão dos países pode ajudar alguma coisa antes de se chegar ao judiciário dos países, como até o Supremo aqui no Brasil? Olha, por enquanto que a gente tem um alinhamento de posições, e isso é importante, porque países concordam com determinada questão e definem uma atuação conjunta. O que não está claro é como seria, ainda não é o momento ainda, como seria esse tipo de atuação, dado que cada país tem a sua especificidade jurídica, cada um tem a sua situação. Então, qualquer coisa que se fizesse hoje durante o dia, eu ouvi falar informação de uma frente internacional. Agora, frentes como pactos precisam ter objetivos muito bem definidos, porque senão eles correm o risco de serem apenas simbólicos, de não darem nada. Mas, de qualquer maneira, a gente não pode diminuir a importância desse tipo de alinhamento de posições, porque assim, para o enfrentamento de problemas, para o enfrentamento de questões que são comuns, não é? Isso aí é um primeiro passo importante. Agora, no que vai dar, como vai se desdobrar, claro que a gente não sabe, porque ainda o que precisa, primeira coisa, é se definir exatamente isso que o governo brasileiro e o Ministério Público estão pedindo à Meta. O que é mesmo que vai acontecer? Como é que vai ser a conduta? Qual é a questão? Então, tudo isso precisa ser definido primeiro. Mas, de qualquer maneira, os países já se posicionam no macro, né? No conceito, contrariamente a esse tipo de atitude da Meta.